Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta de Bastidor podcast, numa edição muito especial, gravado aqui no município de Linhares, no Espírito Santo. Nesse episódio, nessa temporada, a gente está gravando com pessoas da terra, tá? Valorizando realmente os profissionais daqui do estado, profissionais grandes que têm empresas fora, que trabalham de um modo muito sustentável e muito legal para o Brasil, tá? Nesse programa, eu tenho um convidado muito especial, que eu vou deixar até que ele se apresente para vocês poderem entender um pouquinho do que a gente quer passar de conteúdo nesse programa. Comigo hoje aqui eu tenho o Gabriel Zanetti. Gabriel, muito obrigado por ter vindo gravar com a gente, por estar trocando com a gente, com quem nos ouve, esse conhecimento todo. Olha, muito obrigado pelo convite inicialmente. Para contar um pouquinho, né, de quem é o Gabriel Zanetti, né? O Gabriel Zanetti, ele é de Santa Teresa, Espírito O bom de Santo. você ter convidado que fala bem é que você não precisa perguntar para ele, a gente já começa a conversa assim, tá? Fala quem é o Gabriel, de onde que vem o Gabriel, conta um pouquinho para a gente. Bom, se você está dizendo que eu falo bem, a gente até tenta, né? Mas bom, sou de Santa Teresa, formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização em Marketing Estratégico e Gestão de Pessoas pelo INSPER. Sou formado em Direito, certo? Nasci sabendo que eu queria alguma profissão ao qual eu tivesse que exercer a minha comunicação e exercer alguma coisa para sanar o mal das pessoas, né? Então o direito prevê isso de certa forma, só que na faculdade ali eu encontrei uma situação um pouco burocrática e engessada, né? E foi um dos principais ali momentos iniciais que me incentivaram a empreender. Então, de forma resumida, o Gabriel de Santa Teresa, que foi para a faculdade e resolveu empreender. É um jovem que se jogou, entendi. Deixa eu só fazer um parênteses antes da gente entrar propriamente no que você fez, no como é que foi a empresa, como é que foi esse passo a passo. Como é que a gente influencia muitos jovens, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, tá? Quando a gente passa rápido ela, parece que é tudo muito fácil, né? Saiu de Santa Teresa, foi facilmente, entrou na Federal, fez direito, construiu uma empresa que tem hoje uma estratégia muito interessante, que é muito interessante, mas eu queria que você contasse perrengue, tá? Porque a gente conta aqui derrota também. Como é que foi essa trajetória? O que passa Não, o empreendedor, né? olha, eu acho que o perrengue começou na faculdade, né? Como eu não sabia exatamente qual a profissão que eu seguiria quando eu era universitário, a estratégia que eu tomei na época era: quero trabalhar no máximo de opções possíveis para saber onde eu me identificaria. Sendo assim, trabalhei em escritórios de advocacia, órgãos públicos, associações. Durante 5 anos da faculdade, fui tentando buscar algo dentro do direito para me identificar. De certa forma, chegando ao final da faculdade, no nono período, entendi que eu não me identificava com aquelas profissões ali, né, gerais do direito, e resolvi empreender também na área do direito. Engraçado, né? Quem entra na faculdade de Direito, nós que não fazemos Direito, não somos da área de humanas, a gente tem muita impressão de que todo bacharel em Direito, todo mundo que forma em Direito vai ser advogado ou vai fazer concurso. Exatamente, isso é muito comum, né? Não se fala muito em empreendedorismo do direito, tecnologia e direito. É um assunto que começou a surgir tem poucos anos, e algumas poucas faculdades do Brasil existem cursos dedicados a isso, porque de modo geral é você consumir o seu próprio conteúdo e correr atrás para poder buscar criar uma solução. Mas sem dúvida, até você chegar nesse modelo de ser um empreendedor e trabalhar com startup, a gente vai tocar nesse ponto, a questão do direito te deu muita base, correto? Sem dúvidas. Como é que você vê essa questão de formação? Eu acho que por mais que a gente fale que o empreendedor tem que se jogar, o jovem ele tem que ousar e tudo, eu acho que formação é muito importante. Sem dúvidas, uma boa formação é a base para você construir o seu negócio e a sua carreira, né? E de certa forma, eu confesso que no final da faculdade eu aprendi isso até um pouco mais, porque início de universidade, muita coisa nova, você não foca tanto, só que depois você sente falta. A base é muito importante. Eu tive a sorte de ter ótimos professores na UFES, uma ótima base em processo civil. Isso fez com que eu conseguisse enxergar meios no direito ali através do conhecimento para também buscar na criação de negócios. Interessante. Olha o que o Gabriel está falando, que a gente puxou na conversa com o Rodrigo, que tem os episódios aqui também, é a questão de você ter um mentor, de você ter alguém que te inspire. É isso, você teve bons mentores
e você tem até hoje, né? Não, E certamente. você é mentor de outros, essa é uma cadeia, né? Isso é uma cadeia porque você vai aprendendo no decorrer de tudo. Eu fui empreendedor de primeira vida, né? Foi meu primeiro empreendimento, certo? Então, quando nós começamos até mesmo a empresa, eu não sabia muito bem sobre plano de negócio, estrutura de um marketing estratégico, só que você tem a quem buscar. De certa forma, o empreendedor ele pode buscar os canais tradicionais, como um Google, livros e tudo mais, só que um mentor sempre é muito importante, porque é uma pessoa que já tropeçou, já tem pedras no meio do caminho, ele facilita, ele não resolve para você, mas ele te ajuda a te orientar para tomar boas decisões. São os pulos do gato. Os pulos do gato, sem sombra de dúvidas. Acho que isso é o que a gente consegue pegar na estratégia, porque, sendo honesto, estratégia você consegue pegar em qualquer lugar. Né? Hoje o conhecimento ele é muito disseminado, talvez até superficial, não sei se você concorda com isso, mas ele, apesar de não ser aprofundado, você tem ele de fácil disponibilização. Tá? Mas realmente saber interpretar esse conteúdo, saber aplicar na empresa ou na vida, né? Não sei para qual objetivo está se fazendo essa questão de empreender, tá? Mas eu acho que é muito importante essa questão realmente de você poder conjugar bons mentores, expertise, tá? Com conhecimento prévio. Eu acho que é a receita do sucesso. Você concorda com isso? Concordo, porque no final de tudo isso, não tem problema algum você não saber fazer aquilo. O errado é você não buscar ajuda, certo? Porque profissionais, existem ótimos profissionais. Então você pode pedir ajuda e você certamente vai ter muito mais velocidade, né, no crescimento do seu negócio. Hoje, Gabriel, é muito disseminado o termo startup, o termo empreender, o termo empreendedorismo, o termo se jogar e tudo. A gente vê isso muito na mídia, mas eu queria que você explicasse para quem nos ouve. Para mim já é um termo que soa muito natural. Mas, por exemplo, para uma geração acima ou 2 gerações acima da nossa, a gente conjuga a mesma idade praticamente, eu acho que isso é importante. O que é uma startup? O que muda de uma startup para uma empresa, por exemplo, para uma companhia? Tá? Me fala um pouquinho disso, que é o universo que nossos jovens querem ouvir. Bom, certo, no meu conceito de enxergar o que é uma startup, nós podemos pensar em algumas bases, né? Uma companhia tradicional, de certa forma, também pode ter braços dentro de uma companhia com um viés de startup, que no final você tem que utilizar de inovação e principalmente resolver uma grande dor. Qual é uma grande dor que eu posso sanar dentro de um mercado de consumo, dentro de uma população? É acesso a alguma coisa? É um atendimento? É um produto? Então, primeiro você identifica uma grande dor, você monta uma empresa ao qual você tenha um projeto de um crescimento rápido através da tecnologia. Porque a startup, se ela é bem condensada desde o início, com umas bases de tecnologia e processos, principalmente, se a sua ideia pega e resolve uma grande dor, você tem uma oportunidade de escalar e alcançar um tamanho de empresa muitas vezes mais rapidamente que uma companhia de modo tradicional conseguiria. Então a startup tem isso, eu vou resolver uma grande dor e utilizar de tecnologia para conseguir escalar. Quando você entra, por exemplo, na orientação de uma startup, exemplo, tem uma boa ideia, que eu considero uma boa ideia, tá? E aí eu vou fazer um parênteses na minha própria fala. Acho que boas ideias mudam o mundo, sem dúvida, mas boas ideias sem planejamento não servem de nada, são só boas ideias, ficam no campo da ideia. Quando você tem, por exemplo, que você vai mentorar um jovem que quer ser um startupeiro, posso usar essa fala? Pode. Que quer ter uma startup, que quer ter uma empresa, quer dar o primeiro passo. Como é que você orientaria ele assim de pronta? Bom, primeiro, se um jovem vai entrar no mundo, né, do empreendedorismo e ele não sabe muito bem ainda o caminho que ele quer seguir, eu acho que o primeiro momento é um momento de autorreflexão. No que você é bom de verdade? Você é bom em comunicação? Você é bom em tecnologia? Você tem algum dom que pode ser escalável? Primeiro a gente precisa entender qual é a nossa base para saber o que a gente pode oferecer de melhor. É aquilo do propósito, é de você achar aquilo que te faz feliz e que vai te trazer uma boa remuneração. Sem dúvidas, e muitas vezes as pessoas se perdem e idealizam modelos de negócios pensando muito em lucro, pensando muito em valor que vai gerar de receita no final do mês, mas às vezes escolhem negócios que não se identificam. Então, por que trabalhar sem amor e sem paixão de algo que você vai empenhar a maior parte de horas do seu dia? Então, a primeira fase é se identifique com o seu negócio. Coloque no papel.
Uma coisa que eu também sempre falo, e falo com os meus mentorados, que é muito errado, que as pessoas, às vezes, demoram muito tempo idealizando o produto perfeito, a solução perfeita. Isso ela perde tempo. Né? Muitas vezes é uma frase um pouco banal, mas sem sombra de dúvidas, o feito é melhor do que o perfeito. Então, bote a sua ideia no papel e nós trabalhamos com um conceito que nós falamos que é um MVP, mínimo produto viável. Muitas vezes nós idealizamos um negócio... Boa, gente, isso é legal. É justamente isso, porque na hora de montar um negócio, um serviço, qualquer coisa que seja, o MVP vem justamente para posicionar a seguinte situação: faça o mínimo para rodar o seu produto. Porque muitas vezes você também idealiza o teu modelo de negócio e, na realidade, o seu consumidor, o seu paciente, no caso, ele que está sentindo a dor. Então, você vai aprender a reformatar o modelo do seu negócio também no decorrer do tempo. Nem sempre está tudo perfeito. Você precisa o quê? Identificar rápido, agir rápido e mensurar os rápidos de uma forma mais rápida ainda. A gente conversou antes de entrar aqui, você falou uma frase que eu gostei muito: tempo é startup. Tempo é startup. O que é isso? O mundo está tão rápido que a gente tem que botar as ideias em prática. Fazer um planejamento, obviamente, planejar é fundamental, certo? Até para quem entende aquilo que a gente está falando, não adianta eu pegar uma boa ideia e de repente já começar a vender uma coisa que eu não tenho nem ideia de como vai ser. Não, justamente, não é né? Existe uma ilusão, né, no mundo das startups, né? O modelo econômico mudou muito, a mudança da taxa de juros dos Estados Unidos mudou muito, então hoje as pessoas não têm tanto acesso a capital como tinham anteriormente. Então, a ideia precisa também ir para o papel, quando eu digo sair do papel, mas é interessante que seja de uma forma bem construída, bem identificada. E startup, a mudança é muito grande. Porque, por exemplo, na minha situação, na minha experiência na Liberfly, em um eventual momento... Vamos aproveitar que você puxou isso, porque eu acho que vai ser um gancho legal para as pessoas entenderem como que funciona uma startup e como que uma startup passa a ser uma empresa já consolidada. Né? Isso leva um tempo, obviamente, mas vamos falar um pouquinho da Liberfly. Apesar da Liberfly não estar patrocinando o nosso programa, tá? A gente aproveita para fazer o merchan, tá bom? Fala um pouquinho da Liberfly, como é que surgiu. Vamos do início? Nome. Tá. Todo mundo se apega muito a nome. Eu quero um nome que seja inovador. Tá? Por que Liberfly? Bom, por que Liberfly, né? No final da universidade, quando eu conversava muito com o meu então sócio Ari, nós comentávamos muito, né, quais são os valores que nós queríamos para uma empresa. E um valor que sempre foi inegociável é o valor da liberdade. Então, a liberdade sempre foi uma coisa que nós lutamos muito. E no caso da Liberfly, a liberdade do passageiro exigir os seus direitos, a liberdade de você atuar como você quiser e a liberdade de você agir. Então, o Liber vem dessa situação de liberdade. E o Fly, nada mais, nada menos do que voo. É o que vocês trabalham. Vocês trabalham com voos e companhias aéreas. Exatamente. O Brasil, para você ter uma ideia, até para contextualizar, ele é um dos países com a maior quantidade de problemas de voo do mundo. A gente tem aproximadamente mais de 15 milhões de passageiros todos os anos com problemas de voo. E quando você olha para uma fase que, desses 15 milhões de pessoas, quantas pessoas estão buscando o seu direito? Você vai identificar que apenas 2 a 3% buscam o seu direito, seja por falta de acesso à informação, seja por falta de conhecimento dos seus direitos, ou até mesmo uma bela desistência por conta de uma burocracia. Afinal, ninguém aguenta ou gosta de ficar anos na justiça esperando o resultado. Sim. Então, a Liberfly surgiu desse propósito. Como eu posso facilitar o acesso desse direito de uma forma rápida, sem burocracia? Com relação ao seu modelo de negócio, a gente já está entrando na Liberfly e eu preciso desmistificar isso, porque eu achei muito interessante quando a gente estava conversando anteriormente. Vocês não são escritório de advocacia. Não. Eu acho que isso foi até um calo, né, no início. Foi. Esse entendimento do meio em que você estava, por ser uma empresa inovadora, por ser um conceito inovador de realmente serviço e tudo. Como é que foi isso? O que vocês são de verdade? No início da empresa ficou até um pouco quanto confuso. Porque até na alta definição do que seria um modelo de negócio, seria uma Lawtech, uma Legaltech, era um movimento muito forte, principalmente nos Estados Unidos e Londres. Então, a nossa forma de atuação gerava algumas dúvidas. Por vezes, tentaram nos taxar como escritório de advocacia, mas nunca foi a nossa ideia, né? Obviamente, durante o nosso trabalho, nós contratamos advogados especializados, vinculados a diversas OABs do Brasil todo, para seguirem. Em algum momento depende do trabalho do advogado, mas nós somos uma empresa que facilita o acesso dessa pessoa ao conhecimento com a possibilidade de ceder o seu direito.
pronto assim. E o passageiro topando ceder o direito para a Liberfly, nós atuamos com a equipe interna para poder seguir. Então, foi um desafio essa situação de desmistificar. Nós somos uma empresa de tecnologia ligada ao direito, de antecipação de recebíveis e não um escritório de advocacia. Em resumo, vocês vão pagar para comprar o direito que o passageiro ou que o usuário de algum serviço aéreo tenha, e aí você, com esse direito, você já paga para ele na hora, e aí com isso você consegue estar trabalhando isso na sua empresa, esse ativo, esse bem que você comprou dele, que é o direito dele à justiça. É isso. Exatamente. Isso entra até mesmo numa parte de litigation finance. Fala direito, porque eu não entendo o que vocês falam dessa linguagem de Não, startup de negócio. é a linguagem de startupês, né? É não precisa dessa situação. É literalmente você olhar para o ativo judicial, um problema judicial, que gera um valor indenizatório como um ativo financeiro. Então, isso que vem do termo de litigation finance. Então, justamente, o modelo de negócio eu tenho um direito que eu posso receber daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a depender do direito que você está exigindo, e eu consigo antecipar o recebimento. Então, você poderia ganhar um valor superior de indenização daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos? Poderia. Mas você também tem a opção de ceder inicialmente para a Liberfly, 48 horas, não tem mais dor de cabeça. Eu acho que a gente está num mundo tão moderno, Gabriel, um mundo em que o tempo ele vale tanto. Eu Exatamente. falo por mim, sabe? Eu vejo nas nossas equipes e tudo, o nosso tempo vale muito. Então, você perder assim, você gastar o tempo indo a uma audiência para ter um direito, às vezes vale a pena você ter um recebível ali na hora, ter um dinheiro ali na hora e você resolver seu problema. Sabe, eu penso dessa forma, porque o tempo para mim vale muito. Acho que foi essa a solução que vocês criaram e que tem um sucesso tremendo. É isso mesmo? Falei certo? Exatamente. É praticidade e tempo. Hoje o tempo vale muito mais às vezes, né, do que dinheiro, a depender da tua carreira, da movimentação que você tem. Então é facilidade. Tudo do celular, envia tudo, recebeu a sua indenização, o seu pagamento da antecipação em 48 horas e acabou tudo. É tempo, facilidade sem burocracia. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Eu queria conversar sobre uma coisa chamada virada de chave. Tá? A gente brinca que existe até um livro que fala o ponto da virada, que a gente coloca como sendo o ponto em que a sua empresa ela consegue, às vezes nem trabalha com break-even, né? Que é quando a empresa chega no zero do que ela está recebendo, do que ela está ganhando e tudo. Mas eu coloco o ponto da virada como um ponto estratégico em que você teve na sua estratégia de negócio que foi fundamental. Estudando um pouquinho da empresa de vocês, que a gente estuda, as equipes passam para a gente algumas coisas, eu achei muito interessante a questão dos influenciadores. E como o jovem, você é mais novo do que eu falo jovem porque eu trabalho no mercado muito conservador. O mercado médico é muito conservador. O mercado de startup, o mercado de influencer, o mercado de marketing, que cresce muito, muito, muito a cada dia, eu acho que ele foi uma virada de chave para vocês da Liber, não foi? Sem dúvidas, sem dúvidas. Até para contextualizar, quando você pergunta de ponto de virada, eu acredito que na vida de um empreendedor não exista apenas um ponto de virada. São pontos de virada todos os dias. Isso em diversas áreas, né? Pontos de virada importantes. Na parte do marketing de influência, a Liberfly se identifica com o público de modo geral. Eu não estou atendendo apenas um passageiro executivo, mas também um passageiro que ele está saindo numa viagem com a sua família no final de semana para poder aproveitar uma praia. Então, o influenciador digital ele permite que eu consiga acessar uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo e levar uma mensagem ao público final com mais autoridade, com mais verdade. As pessoas se identificam muitas vezes com esses influenciadores. Sim. Então foi uma forma de como eu vou comunicar com esse público, né? Posso ser um pouquinho audacioso na Lógico. Colocação? A gente está batendo papo e eu acho que quem ouve a gente precisa ter a real noção do quanto um influenciador tem de responsabilidade na vida dos clientes, né? Que ele está, na verdade, influenciando, dos seus influenciados. Como é que você seleciona hoje os influenciadores que fazem parte dos valores da sua empresa? Eu acho que valores, você tocou muito nessa tecla, a questão de valores, né? Que são aquilo que é imutável. Tá? Sem dúvidas. E eu acho que, assim... Gente, a gente está no bastidor do bastidor, você viu? Eu vi, mas acontece. Eu quero um café, então. Já que caiu uma garrafa, eu quero um café, tá? Pede para mim, fazendo favor. A gente estava falando com relação ao mercado de influenciadores e a gente comentou com relação à responsabilidade do influenciador. Daqui a pouquinho a gente tem uma conversa com um bate-papo com uma outra influenciadora. Ah, tá? que legal, vou acompanhar. Ela.
Você quer o café, Gabi? Eu quero, por favor. Ó, Gabriel e Gabriela. Mas olha só, qual a responsabilidade desse influenciador? Sabe? Você seleciona ele como? Até pensando em estratégia, até pensando em números, tá? Eu vejo que vocês são muito números. Aquilo que converte, que a gente converter é gerar a venda, tá? É gerar que os passageiros tomem ciência de que tem aquela dor e que tem direito àquele direito. Perfeito? Como é que você escolhe isso? Bom, primeiramente nós tentamos identificar qual que é o objetivo da campanha. Né? Então você vai ter campanha que você vai observar para ganhar mais audiência, você tem campanha de fundo de funil ao qual você vai atingir esse cliente modo final para conseguir captar esse lead. Então são algumas versões. Primeiro você define qual que é a estratégia da sua campanha. E na hora de selecionar um influenciador, você precisa de fato fazer um filtro extenso na qualidade, né, do perfil desse influenciador. Porque muitas vezes as pessoas... Então, deixa eu entrar nesse vespeiro. Os seguidores que estão ali são reais? É exatamente isso que eu ia falar. Porque o que acontece? As pessoas muitas vezes se iludem com o número de seguidores. Só que isso, ultimamente, é facilmente mutável. Você consegue utilizar de algumas artimanhas para mudar. Então, o que você olha? Não se iluda com o número de seguidores. Primeiro, você tem que olhar. Aqueles seguidores, de fato, são reais? Aquele público, de fato, é fiel ao influenciador? Aquele influenciador possui uma conexão genuína com essas pessoas? E aí, a partir daí, você vai pegar e montar a mensagem clara para o seu público. Certo? Eu acho que assim, quando a gente escolhe um influenciador e no meio da plástica a gente vê muito isso, muitos colegas operando blogueiras e tudo, acho legal, acho interessante, eu acho que divulga, desde que a blogueira ou a influenciadora acredite no trabalho daquele médico. Sem dúvidas. Acho que para você comprar uma marca, você não consegue passar verdade naquilo que você faz se você não acredita naquilo. Senão vira um mero texto gravado na frente de uma câmera. Não faz sentido. Tanto que algumas marcas, né, além da empresa, algumas pessoas até me buscam para conversar sobre influenciadores digitais. E eu falo muito que essa conexão, de fato, precisa ser genuína. Não adianta você idealizar aquela cara e falar, eu quero esse influenciador para mim, enviar um briefing totalmente fechado, querendo que esse influenciador simplesmente é um resuminho, cuspa. Tá, gente? É aquilo que o influenciador lê para vocês e que vocês às vezes acreditam, tá? Então cuidado com o que vocês acreditam, tá? O influenciador, ele precisa entender do que ele está falando. É interessante que ele faça essa publicidade no momento de forma orgânica. Por exemplo, problema de voo. Obviamente fica bem melhor você fazer uma publicidade dentro de um aeroporto, para as pessoas sentirem, se identificarem. E obviamente se o influenciador já teve essa dor, é muito mais fácil para ele relatar, porque você já viveu aquilo. Acho que acredito que todo mundo já tenha vivido uma mala extraviada, um voo atrasado ou um voo que você perdeu. Isso é nossa rotina. Quem viaja muito acaba tendo isso como rotina. Sem dúvidas. Assim, é um problema muito comum. Então, quem está transitando entre os aeroportos brasileiros, se preparem e fiquem cientes que pode acontecer. Já faz a publi, tá? Apesar da Liberfly não tá, gente, ó, procura Liberfly, eu já usei, é bom, tá? Dá certo, tá? Senão não estaria divulgando aqui. Gabriel, eu queria tocar num outro ponto que eu não sei se eu posso, tá? Startupeiro tem essa pegada de ter 1000 empresas debaixo das asas. Vocês conseguem fazer quase que uma hold, juntar tudo com vários segmentos e várias ideias interessantes, até por vocês desenvolverem vários modelos de negócio. Você pode falar do mercado HIT? Isso é velado? Isso não pode? Como é que é isso? Não, isso eu posso contar, tá? De uma forma inicial ainda, mas é uma plataforma que nós estamos criando, tá? Fui convidado até para mentorar essa plataforma, que é justamente uma ideia de conectar compositores a grandes artistas e grandes bancas de músicas. Porque com a mudança atualmente na precificação e como o artista ganha hoje por uma música, com a chegada do YouTube e do Spotify, muitas vezes o artista ele precisa lançar músicas e ele não tem a quem comprar. Então a ideia da plataforma é justamente unir essas duas pontas e, consequentemente, conseguir criar novos hits e criar novas canções que vão estourar aí pelas paradas. O compositor com o artista. Exatamente. É basicamente isso. Basicamente isso. Nossa, já está no mercado Vocês vão acompanhar nos próximos meses e tem tudo para ser um sucesso. Grandes nomes já vão começar com a plataforma. Ainda não posso divulgar, mas... Antes de eu entrar em mitos e verdades, porque meu tempo aqui é corrido voa, tá? De verdade, começa a bater conversa aqui, a fazer esse bate-papo, voa, tá?
tá? Passa muito rápido, Passa né? muito Ainda mais um papo rápido. gostoso aí, empreendedorismo. E eles estão mandando as perguntas pelo Instagram, então acaba que algumas coisas a gente consegue já ter acesso aqui, tá? Eu queria entrar com você em mitos e verdades, mas antes eu queria fazer uma pergunta bem simples. Você tem 9 anos de Liberfly, certo? Para onde a Liber vai? Quando você atingiu o sucesso de uma startup, vender uma solução é igual filho, né? Como é que é isso? Como é que segue depois? Porque ou cresce ou vende. É isso mesmo? É essa a ideia? Exatamente, são os dois vieses, né? Tem um influenciador que ele vai seguindo uma linha de um venture capital, assim, que são os fundos de De um quê? investimento. Ah, Venture capital ah. é uma linha de fundos de investimento, que é justamente para investir dinheiro nessas startups se tornarem scale-ups e crescerem de uma forma rápida. São dois caminhos. Você pode criar uma empresa com foco em construir uma coisa mais não diria sadia, é uma palavra até errada, sadio, mas um estilo de empresa ao qual você vai ter distribuição de dividendos, você vai crescer como organização. Um modelo sustentável, um modelo que se sustentável. sustenta. Às vezes é uma empresa que você vai criar para seguir os seus próximos 20 anos com aquela empresa e não tem nenhum problema, tá? É um caminho. Agora, existem também empreendedores que criam as suas empresas para serem vendidas. O primeiro de tudo, a empresa tem que gerar caixa, tem que gerar venda. Agora, é uma opção também vender. Se você tem uma solução boa e você tem um bom comprador, por que não? Muitas vezes o empreendedor ele já tem uma certa malícia de como fazer criar negócios. Então, uma boa venda não é você também perder o seu filho, é você possibilitar que outros 10 filhos sejam criados a partir de uma boa negociação. Isso é muito interessante. Vamos para mitos e verdades? Vamos. Ou seja, polêmico, hein? Vocês viram que a Liber, gente, ó, a Liber tá à venda. Não, brincadeira, não tá caro no mercado. Não, tô brincando. Vamos para mitos e verdades de startup, tá? Tem algumas dúvidas de que vieram para nós que eu vou fazer aqui para poder a gente ser rapidinho no bate-bola, tá bom? Fechado, vamos lá. As startups precisam de uma grande ideia ou de uma ideia muito revolucionária para começarem. Não concordo. Porque isso é um mito, porque existem startups que são de ideias revolucionárias. Muito simples. Mas existem startups que têm dores que estão na nossa cara o tempo todo, né, e conseguem criar uma solução. Por exemplo, o Airbnb é um baita case. Eles fizeram algo revolucionário, criaram alguma máquina? Não. Eles só conectaram. Eles viram um problema de escassez de quartos para você se hospedar, quartos, né, em praias no verão que não eram locados, conectaram a ideia do dono do imóvel com a pessoa que quer alugar o imóvel. Apenas conectaram. E hoje é uma das empresas, startups mais bem avaliadas do mundo. Então, para mim, isso é um mito. E que geram muito valor, né? Muito valor, muito valor. Aí a diferença que a gente comentou até nos outros programas, a questão de diferença de valor e preço, né? Agregar valor ao negócio, isso é muito importante. Certamente, é justamente o que vai te levar para o próximo passo. A experiência do cliente, agregar valor e demonstrar de fato o poder da sua solução, do que ela muda na vida da pessoa, igual, não é simplesmente o dinheiro. Qual é a dor que você está solucionando? É isso que vai te levar para o próximo passo e você fazer a sua empresa crescer de certa forma. Outro mito e verdade, as startups bem-sucedidas têm uma trajetória reta, trajetória linear, e sempre alcançam o sucesso, e aí eu vou colocar de novo parênteses aqui, e sempre tornam o empreendedor, o startupeiro, milionário rápido. Não, isso é um mito. Eu confesso que isso é uma ilusão, tá? Porque quando nós começamos a empresa, por exemplo... Eu tenho uma história muito boa. Aproveita esse bate-bola e conta a história do carro. De como que vocês conseguiram captar o dinheiro para começar. Que eu acho que isso é legal para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem que você não precisa de muito capital. Não precisa. Bom, isso é um mito porque... empresa tem altos e baixos. A Liberfly, quando nós começamos, nós não tínhamos dinheiro, né? Eu e o Ari, nós começamos a ligar para alguns amigos. César, até então, falou, estou vendendo meu carro, consigo colocar 10 mil reais para começarmos o negócio. Então, a Liberfly, que hoje é avaliada em mais de 50 milhões de reais, ela foi iniciada com capital de 10 mil reais. Mas, olha, cuidado ao ouvir vocês ouvirem essa frase, tá? Ele saiu de 10 mil para 50 milhões... Porém, olha o período que ele demorou e olha os percalços. Então, não foi trajetória reta. Não é trajetória reta. Tanto que nós começamos muito sem experiência. Muitas coisas nós aprendemos no decorrer do caminho. Agora, uma coisa muito interessante para a Liberfly, que eu acho que foi um dos meus maiores desafios como empreendedor, foi a situação que, antes da pandemia, a Liberfly estava crescendo cerca de 10% a 15% ao mês. Nossa. E a pandemia foi um choque. 98% das aeronaves de todo o mundo estavam
paradas. Se não tem voo, não tem problema de voo. Mas eu vejo que, por exemplo, hoje, a pandemia foi como se fosse, para mim, um MBA da vida. Porque é justamente Foi uma nessa situação, né? Para todos nós. dos altos e baixos, eu me deparei com desafios, com demissões, com novos planejamentos, coisas que era a sangue frio. O orçamento limitado e foi um gerenciamento de crise que foi do alto ao baixo, mas isso fez com que a Liberfly hoje se solidificasse e conseguisse crescer de uma forma mais madura, né? Acho que a crise ela dá pra gente uma evolução muito mais rápida do que a gente teria em tempos de não crise. E no mundo da crise, no mundo do empreendedorismo tem uma coisa, né? Tem quem chore e tem quem venda lenço. Para a Liberfly foi ruim, mas para outras várias empresas foi ótimo. Então aproveite o momento ao seu favor e aprenda ou venda mais. Se tem gente chorando, tem alguém vendendo lenço. Exatamente. É isso, né? Então vale a mesma coisa. Medicina a gente também fala isso, a gente também busca soluções em períodos em que a gente também tem crise, tá? Então, essas soluções externas acabam que fazem com que a gente tenha, com que o propósito encontre a gente. É mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente fala muito de propósito, Gabriel, de objetivos de vida, de construir marcas fortes, de trabalhar realmente com uma gestão de pessoas. Como é que você vê o seu time de colaboradores? Foi uma dúvida que mandaram aqui, ó. Cultura de trabalho em startups, sempre descontraída e informal. Isso é verdadeiro? Não, isso Porque também é um as mito. pessoas têm a visão de que é um oba-oba. Não, não é oba-oba. Não é oba-oba. Tem pessoas que têm aquela visão que startup é um furdúncio. Não, startup não é piscina de bolinha, gente. É trabalho sério, é trabalho duro, tá? São horas que a gente perde trabalhando. Mas, assim, tudo é projeto. A gente precisa, desde o primeiro momento, tem um ambiente mais informal? Tem, de fato, um ambiente mais informal, mais diverso, mas não é por conta que a informalidade não te leva a resultados genuínos se você não tiver foco. Você pode informal no jeito de você se vestir, tá, mas você tem meta, você tem desafio, você tem resultado para entregar. Então, não confunda a informalidade de uma vestimenta ou o cool de uma startup. Ou o modelo de trabalho com a em home falta office, por exemplo, de trabalhar em casa, tá? Com uma questão de oba-oba ou posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem nada parecido bem com assim. isso, né, na Até verdade. porque os colaboradores que participam, né, de um início de uma startup, muitas vezes eles percebem que na vida de empreendedorismo não existe glamour. É muita porrada na cara. Então, até para quem está participando desde o início, lida com startups que não possuem muito caixa para pagar um bom salário, que estão vivendo também pelo sonho. Então, o sonho motiva ali no início e você vai atrás de consolidar de uma base para sustentar esse sonho. Eu vou fazer um adendo à sua frase. O sonho, ele motiva, mas é a determinação que faz, eu acho, que você atingir 9 anos de empresa. Exatamente. Determinação e consistência. Porque, vamos ser honestos, eu não acordei motivado às 5h30 da manhã, na verdade acordei, tá? Para estar aqui gravando. Então, assim, você não acorda motivado todos os dias, você acorda determinado. Determinado porque você precisa buscar um propósito para a sua vida. E o empreendedorismo, os seus desafios, o teu desafio hoje atual de estar gravando esse podcast, por exemplo, faz parte de um propósito. Então, se você tem propósito, você vai correr atrás e as coisas vão dar certo. Talvez não no tempo que você imagina, mas com propósito e consistência, você vai chegar em qualquer lugar que você quer chegar. Gabriel, a produção tá me falando do tempo, tá? Eu preciso encerrar daqui a pouquinho, mas antes de eu encerrar, eu queria que você fizesse 2 coisas para o nosso programa. Primeiro, deixar seu contato, como é que as pessoas te acham. Eu sempre falo com as pessoas que a gente conversa e que a gente bate papo, porque eu tenho facilidade de ter vocês todos com uma proximidade muito maior. Mas, por exemplo, um jovem que quer começar uma startup, que tem uma ideia, que tudo a gente acha revolucionário, né? A gente sempre acha que a nossa ideia é sensacional, é a descoberta da roda. É unicórnio, né? É unicórnio, tá? E todo mundo vai chegar no 100K com um mês. Não é assim. Como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas podem pedir dicas, pedir mentoria, pedir acesso? Eu não sei como que você trabalha, então fala um pouquinho como as pessoas te acham. Bom, para localizar é muito fácil, Gabriel Zanetti, Zanetti, tá? Em qual rede? Instagram Gabriel Zanetti, LinkedIn Gabriel Zanetti, é só me enviar uma mensagem, enviar uma solicitação de amizade, que eu vou responder com o maior orgulho. Que eu falei até com você, né, tomando um café antes, que muitas vezes as pessoas também deixam de jogar a ideia para frente por falta de um mentor.
E o empreendedor, de certa forma, ele gosta de ver os negócios nascendo. Então, para mim, umas coisas que me deixam mais felizes é alguém me perguntar uma dúvida, querendo saber os próximos passos de uma empresa, eu orientar e essa ideia funcionar, sair do papel, você vê as coisas acontecendo, os empregos sendo gerados, isso é muito gratificante. Então, não deixem de pedir ajuda. E não é porque eu tenho 7 anos também... startup, ele tem mais cara de pau do que o empresário já Exato. mais cascudo, né? Acho Exato. que a gente não tem muito pudor de falar assim, me ajuda, tô com um problema sério, quebrei. E todo tempo é momento de pedir ajuda, tá? Eu posso estar aí com 7, 8 anos empreendendo, mas até hoje eu me deparo com algumas dúvidas que eu vou buscar nos meus mentores. E se eu não tenho os mentores qualificados para aquele tipo de pergunta, eu vou na cara dura até hoje, no LinkedIn de uma pessoa que admiro e falo, posso bater um papo contigo e levar uma situação? E no geral as pessoas recebem bem. Então sempre é tempo de pedir ajuda, mas também faça valer, né? Porque você tem um nome a zelar no seu mercado, qualquer ele que seja. Sim. Uma dica, um comentário, uma frase, alguma coisa que te inspirou e que vai inspirar outras pessoas a terem as suas empresas de sucesso, tá? Igual a sua, igual o modelo de negócio que vocês construíram. Olha, eu acredito que uma frase que me inspirou não é nenhuma frase autoral, tá? Mas no início da empresa eu li um livro que se chamava Sonho Grande, da Cristiane Correia, que fala da história e trajetória do Lehman. E tinha uma frase dentro desse livro que ele falava a seguinte coisa, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então isso foi uma frase que sempre me motivou, porque quando eu criei a empresa, eu não sabia muito bem qual o tamanho que ela poderia chegar. Mas eu nasci com a empresa com a ideia que eu quero atuar no Brasil, eu quero atuar no mundo, eu quero uma empresa multinacional. E muitas pessoas zombavam no início dos sonhos. Então eu sempre olhei aquilo como base. Engraçado, você falou essa frase foi utilizada no discurso que Jorge Paulo Lemann fez para a turma de 91 da FGV. Foi até um discurso que tá disponível no YouTube, tá? Tem ela, e ele fala, pensar grande é igual pensar pequeno. Administrar uma venda da esquina de casa é a mesma coisa que administrar o Carrefour, por exemplo. É a mesma coisa, o trabalho é o mesmo. É a mesma coisa. E pensa por um lado também, que ele fala que se você está mirando na Lua e não chegar na Lua, se você chegar nas nuvens, você já chegou alto pra caramba. Então não limite o tamanho do seu sonho, só corra atrás. Que oportunidade tem. Algumas pessoas já chegaram, então por que você não consegue também? Isso é um ponto legal. Se alguém conseguiu, você também consegue. Tá? E a gente está aqui remando, tá? É dessa forma. Gabriel, muito obrigado. Foi um papo muito esclarecedor. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente gostou bastante. Eu aprendi muito, então eu acredito que o meu público, os meus pacientes devem estar se divertindo também em casa. Muito obrigado. Não, eu que agradeço pelo convite, tá? Sucesso na jornada. O bate-papo foi incrível. E, novamente, caso alguém queira falar com o Gabriel, minhas redes sociais estão disponíveis e eu falo uma coisa. Corram atrás dos seus sonhos, porque, novamente, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, gente. Ó, foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, mais um Consulta. Nos vemos na próxima. Muito obrigado.